Olá, seja bem-vindo ao segundo dia da jornada 7 Dias Bem. Eu agradeço por você estar aqui comigo de novo para dar mais um passo nessa jornada e para viver mais esse dia e se dar a chance de que ele seja diferente. Esse é o caminho, um dia de cada vez. Sou muito grata à vida por poder estar aqui com você e ter a chance de te ajudar. Você vai dar hoje o segundo passo do restante dessa jornada. Desejo que ela seja serena e contemplativa. Vamos dar continuidade então aos trabalhos, tentando endereçar essa questão de como é possível ter uma vida emocional equilibrada e plena sem uso de remédio e sem o uso de terapias de longo prazo. Hoje a gente vai falar especificamente da segunda parte da primeira etapa. A primeira etapa é a etapa do entendimento, você já entendeu um pouco do que existe de possível dentro da preparação, né, que foi o primeiro vídeo, e hoje você vai aprender um pouco mais esse processo de despertar da mente que possibilita que você então passe para a próxima etapa e assim caminhe ao longo do processo aí que faz parte do meu método. E despertar para o que exatamente, né? Essa frase aqui descreve muito bem o que é o despertar. Aquele que olha para fora de si sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Aqui nessa etapa, a ideia é que você desperte, ou seja, que você olhe para dentro de você e consiga identificar os padrões de emoção e como que elas funcionam. E para que você comece a desenvolver algo que é o autoconhecimento, o autodesbravamento, como eu chamo. E esse processo, ele gera reflexão. Hoje, por exemplo, você vai começar a explorar alguns conhecimentos novos sobre as suas emoções. O sistema que atua por trás das suas emoções se chama crenças limitantes, né? Especificamente crenças negativas limitantes. Esse sistema, ele diz respeito àquilo que você pensa e acredita a respeito de você mesmo, né? Por que a gente vai aprender isso? Porque o princípio que está por trás é quebrar com o esquema mental das crenças que são aprendidas, de que a busca humana da felicidade está no mundo externo, nas coisas, né? Você vai entender todas as dificuldades que você enfrenta no mundo, e as dificuldades são emocionais, porque você escuta o que sua mente te diz, te sussurra. Existe uma luta interna para resolver equações internas, né, usando parâmetros do mundo externo, usando valores e expectativas do mundo externo. E isso tem um impacto muito forte e tem consequências muito graves numa mente ansiosa. A visão que você tem sobre você mesmo determina o seu estado emocional. Se a visão sobre você mesmo é negativa, seu estado emocional é negativo. Se a visão que você tem é positiva, as suas emoções respondem a isso de forma positiva. E mudar isso possibilita tirar você do estado de alerta constante, que é a ansiedade. E isso deve ser proporcionado por alguém de fora, que faz você vivenciar uma experiência mental diferente. Uma experiência mental a qual você não está acostumado, que você não espera. Quando você faz isso, você consegue enxergar sobre qual base você está apoiado. Ao identificar suas crenças negativas limitantes, você consegue enxergar quais são as muletas que você usa para se apoiar e percebe que elas são artificiais. Porque a gente, afinal de contas, a gente acha que vai ficar bem, né, apenas quando
conseguir atender as expectativas dos outros, as expectativas do mundo, né? Sejam de carreira, da família, do chefe, muitas vezes no trabalho, né? Isso é um fato, a gente vive escravo das expectativas dos outros e das nossas próprias expectativas. A questão é que você pegou essas expectativas alheias e transformou em autocobranças, em autojulgamentos, em autocríticas. E elas são as vozes que você ouve, essas vozes de pensamento negativo dentro de você, te dizendo coisas negativas, te cobrando, te questionando e te culpando. Essas vozes precisam ir embora. Isso precisa parar. E você precisa ouvir vozes mais felizes dentro de você. A gente vai conhecer agora as principais crenças que comandam, digamos assim, a mente ansiosa. E a primeira delas, e eu diria que não é a mais grave, mas é um clássico entre os ansiosos, é a crença negativa limitante de que eu não mereço. Eu não mereço o quê? Né? Bem, basicamente quase nada, né? A mente ansiosa com essa crença acha que não merece quase nada. É uma crença limitante comum que invade, né, a mente com pensamentos negativos inconscientes e aprendidos e com comportamentos que vão dizendo pra gente que a gente não merece as coisas. A gente não merece as coisas boas e a gente não merece ser feliz. Essa crença se manifesta na forma de não espero coisas boas para mim, que muitas vezes é um negativismo, né? Que leva a um não se motivar a ir em busca do que se quer ou do que se sonha, tá? Então essa é uma crença muito comum na mente ansiosa. Eu não espero coisas boas e por isso não me mobilizo porque eu não mereço coisas boas. Em seguida vem, acho que de longe, a crença que é campeã entre os ansiosos, que é a do não sou capaz, né? Aqui atua um mecanismo que nos limita, que é o da autoimagem equivocada sobre aquilo que a gente realmente pode e não pode fazer. A gente se baseia muito mais na opinião dos outros e na nossa insegurança do que na nossa real capacidade de fazer as coisas, né? Vamos pegar um exemplo. A habilidade de cantar. Se eu pensar, eu não sei cantar, eu não sou capaz de cantar, essa crença nunca vai me mobilizar para que eu tente fazer aulas de canto, para melhorar a minha voz ou para aprender técnicas, né, que me habilitem a cantar. Ou então, vamos pegar a capacidade de relaxar, que todo ansioso acha que isso é uma capacidade, né? Eu não sou capaz de relaxar, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar bem emocionalmente. Se eu pensar que eu não sou capaz de relaxar, né, eu nunca vou tentar. E na hora que eu tento, eu imediatamente desisto, porque, tá vendo? Eu não estou conseguindo e já desiste, né? E esse é um ponto-chave que está por trás das nossas declarações de não ser capaz. A gente acredita que nossas habilidades e as nossas capacidades, principalmente as nossas emoções, são fixas, são imutáveis e que nós não podemos mudá-las. A gente acredita nisso, que a gente não tem uma capacidade de determinada coisa e a gente não pode mudar isso. Principalmente, a gente acha que a gente não pode mudar as nossas emoções. E isso é uma mentira brutal. Isso não é verdade.
precisa ser mudado. Essa crença é uma das principais que precisam ser trabalhadas dentro da mente ansiosa para conseguir a melhora. A próxima crença que você também deve provavelmente se observar dizendo é: eu devo ou não devo? O que quer dizer isso? A gente é limitado por alguns valores, algumas autorregras, normas e crenças na nossa mente que determinam o que devemos e o que não devemos fazer, né? Muitas vezes essas normas, regras, né, valores e crenças são absolutamente necessários e nos tornam até éticos e moralmente adequados. Então, por exemplo, a gente sabe que não deve roubar um item no supermercado, que isso não é ético, né? Ou então a gente sabe que não deve sair sem roupa na rua porque é imoral, é crime, né? Então, são dois exemplos, um de ética e um de moral, de coisas que são necessárias, que estão na nossa mente e que são adequadas para o nosso comportamento. Por exemplo, eu devo limpar a casa todos os dias, ou eu devo ser simpática, né, com os outros, ou eu devo fazer tudo pelos outros para que eles gostem de mim e por aí vai. E aqui entra uma questão que é muito comum, né, nos ansiosos, que se chama atelofobia. A atelofobia é o medo de não ser bom o suficiente. O pensamento de que devo ser bom o suficiente, né? Ou até devo ser perfeito para agradar aos demais. Ou então, não devo errar, né? É muito forte na mente do ansioso também e gera uma autocobrança enorme e muito disfuncional. Outra crença que é muito comum é do eu sou assim, né? O verbo ser é muito perigoso porque quando eu digo eu sou assim, significa também que eu não posso mudar. É muito perigoso ter a crença do eu não sou assim ou assado, né? Porque limita a gente a não tentar reverter isso, né? Quando eu penso, por exemplo, eu sou inteligente ou não sou inteligente, nos dois casos, eu posso me limitar a não aprender coisas novas. No primeiro caso, porque eu não preciso, porque eu já sou inteligente. E no segundo caso, porque eu não me acho capaz e vou ter que me esforçar demais para tal, porque afinal de contas eu não sou inteligente, então eu nem começo a aprender porque eu vou me esforçar muito. Isso é um clássico também entre os ansiosos e é uma crença que precisa ser dissolvida. Outra crença que precisa ser dissolvida é que os outros são melhores do que eu. Os outros são mais capazes do que eu, né? A gente tem uma série de crenças em relação a nós mesmos, mas nós também temos crenças em relação aos outros. A gente não acha que é bom o suficiente porque cresce e aprende a se comparar com os outros, né? A gente acha que os outros são mais capazes ou são superiores ou mais inteligentes e a gente acaba achando por dedução que não somos bons o suficiente. Dessa forma, a gente acaba não ousando a desafiar os outros, porque a gente tem a crença de que vai perder. A gente fica tentando também adivinhar o que os outros pensam e acham da gente baseado na nossa teoria da mente, né? As adivinhações geralmente são furadas. Os ansiosos têm uma necessidade acima da média de aprovação dos outros. Tem medo de que os outros não gostem dele se ele mostrar suas fragilidades ou falhas, quando na realidade as pessoas não estão atentas a isso tanto quanto o ansioso imagina. O despertar requer ressignificar essas crenças. Quando você ressignificar essas crenças, tudo vai se acalmar. Essas vozes vão mudar. Essas vozes vão se calar. E nessa serenidade, a sua autoconfiança vai ressurgir. Sua segurança vai se restabelecer e a sua força interior
vai renascer. Esse é o seu verdadeiro eu. Você vai despertar para o seu verdadeiro eu. E essa é a forma de diluir a ansiedade, encontrando segurança e apoio internamente e não externamente. Encontrando a sua verdadeira grandeza. E a combinação perfeita é você fazer uma boa prática de técnicas para a mente, junto com um bom processo de mudança cognitiva e de autopercepção. Assim, você tem uma oportunidade diferente de relaxar, que é o seu estado natural, e se perceber de outra forma. É despertar para você mesmo que acaba escondido por essa mente ansiosa que se atravessa na sua frente. Aquilo que faz a gente sofrer no mundo, a ter ansiedade, é um processo cognitivo, foi aprendido. E é a visão que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o que disseram pra gente, que é totalmente equivocada. E a gente acreditou em tudo isso. E quando a gente se enxerga como sendo um conjunto de coisas que devem atender a um parâmetro dos outros, quando a gente se vê como um conjunto de tentativas de ter sucesso ou de não fracassar, né? Quando nos sentimos amados somente quando somos perfeitos, a vida realmente vai trazer muito sofrimento. Quando eu baseio a minha identidade e o meu valor no que o mundo diz para mim o que eu sou, é muito ingrato, fica muito difícil. É uma luta vencida, uma batalha vencida, você já perdeu porque o princípio está errado. A nossa mente está contaminada com esse vírus, o vírus do que acreditamos sobre nós mesmos, que são mentiras que nos disseram, que são expectativas que nos cobram, que não são nossas. Nossas crenças e aquilo que a gente acredita que precisa para ser feliz é falso, é artificial. Na nossa mente a gente precisa agradar os outros para sermos amados. Nós não deixamos fluir o nosso eu verdadeiro, porque eu não sei quem eu sou. E sem saber quem eu sou, tudo que eu tenho é a opinião do mundo e dos outros. E vivendo só para seguir a opinião do mundo, a minha vida é uma montanha-russa. A minha mente e o meu corpo vão estar sempre em alerta. E em alerta eu me defendo com a ansiedade. A ansiedade é uma resposta perfeita para essa mente em alerta. Se eu mudar a mente em alerta, tudo se transforma. E por isso as práticas e técnicas para uma nova mente são necessárias. Um treinamento, uma vivência diferenciada, levar a sua mente para outro lugar. E a teoria é um complemento nesse processo de despertar que você está iniciando. Um processo de autoconhecimento. As práticas silenciam o pensamento e a mente, e a teoria te mostra uma outra visão sobre você mesmo. Uma visão que precisa ser construída. Ela não é comprada, ela não é tomada, ela não é falada. Alguém pode te apresentar esse caminho, como eu estou fazendo agora. Mas o seu resgate real e verdadeiro é dentro de você. Esse é o caminho que te mostrará que você já é livre, mas ainda não sabe. E o que fazer para melhorar hoje? Muitas crenças que a gente tem são inúteis e nos mantêm protegidos, outras não. O problema é que a nossa mente ansiosa não consegue, ver a diferença entre uma coisa e outra. E a realidade é que a mente ansiosa se engana e se perde nesse processo. As crenças que limitam a nossa mente se baseiam em fatos falsos, que pouco ou nada têm a ver com a realidade.
Lembre-se que uma das funções do programa é conectar você com a realidade, que é um grande obstáculo para a mente ansiosa. A mente ansiosa não consegue se conectar com a realidade. Para superar ou mudar uma crença limitante, primeiro você precisa reconhecer quais são as suas crenças para poder agir e mudá-las, tá certo? No desafio de hoje, para você ficar melhor, você vai aprender a identificar essas suas crenças negativas limitantes. É como se você fosse tirar um raio-x da sua mente, um raio-x das coisas que você acredita que são verdades a seu respeito. Eu vou te explicar como faz. Você vai então, durante os próximos 2 dias, vai observar tudo que você pensa a respeito de você, baseado nas crenças que eu te passei. Você vai fazer uma lista dessas crenças. E para cada uma delas, você vai dar uma nota de 0 a 10 para ilustrar o quanto você acredita que elas são verdade. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu não sou capaz de melhorar da ansiedade. Quanto que você acredita que isso é verdade? 0. Eu não acredito que isso seja verdade. 1, eu acredito bem pouquinho. Ou então não, eu acredito que isso seja 100% verdade. Então eu dou a nota 10. Esse é o exercício, ok? A lista de crenças baseada em pensamentos que você vai tendo, que você vai se observar nos próximos 2 dias. Dá uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. Eu vou deixar um PDF aqui na página com as instruções. Você pode imprimir e marcar essas notas que você atribuir. E no final você vai pegar a crença que você julga ser a mais forte, aquela que você deu a maior nota, e vai colocando da maior para menor, vai colocando na ordem da que você mais sente que é verdade para que você menos sente, ok? E para que serve essa lista? Bem, ela é uma continuidade do exercício de observar a mente que você fez no primeiro vídeo, né? De observar os seus pensamentos e começar esse novo hábito de identificar padrões que eu aposto que você nunca tinha parado para perceber que tem, né? Nunca tinha parado para perceber a sua mente com algum distanciamento, com alguma perspectiva, né? Geralmente a gente observa o pensamento negativo, se entrega a ele, acredita nele e deixa que ele faça o trabalho que ele tem que fazer, que é disparar a ansiedade, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. No programa completo, a continuidade desse exercício, os alunos têm a oportunidade de isolar essa crença, buscar a fonte dela, né, com um trabalho mais aprofundado, reconhecer e validar que ela é falsa, que ela não é uma verdade, né, pois ela é limitante, e dissolver e construir uma nova crença positiva e verdadeira no lugar. Esse trabalho começa com algumas suposições de novas verdades, né, os ECs positivos, experimentando e criando evidências de que aquela nova crença positiva é que é a verdadeira. E aos poucos essa crença vai se instalando e acaba dominando e ficando no lugar da crença negativa, né? Esse é um processo que traz transformações expressivas e muito significativas no estado emocional. E eu já vi alunos e pacientes terem mudanças muito rápidas a partir da aplicação dessas técnicas e do trabalho de ressignificação das crenças negativas limitantes que é possível fazer utilizando o meu método. É isso. Olha só, você já deu 2 passos. Hoje você já aprendeu um pouco do trabalho de despertar, aprendeu a respeito das crenças negativas limitantes. E no próximo vídeo a gente vai fazer um trabalho para entender a terceira fase da etapa do entendimento, que é a fase da aceitação, né? A gente vai falar como superar a autocrítica excessiva e viver uma vida sem medo, com compaixão e autenticidade.
Você precisa aprender a importância de ser gentil e amoroso consigo mesmo. Você vai aprender como é possível aceitar as partes que você não gosta em você mesmo. Como trabalhar efetivamente com a autocrítica e entender que ela tem uma função de autoproteção. Como lidar com a vergonha e a timidez e reconhecer essas duas funções como características humanas universais e comuns. Você vai aprender como que ao nos aceitarmos como somos, ficamos mais dispostos a correr riscos. Eu agradeço a sua atenção por me ouvir. Agradeço também a oportunidade de poder estar oferecendo esse conteúdo para você. Um abraço e fique bem.